Na hora que caiu a live, a gente tava falando de petróleo. Tu tinha me contado algumas particularidades. A gente que é grau API. Isso. Não sei se isso aí, se ficou alguma dúvida. Não, eu acho que, bom, pelo menos para mim ficou claro. Não, ficou o que a gente baseia duas categorias de petróleo para classificar, que é o WTI e o outro Brent. Tá? Isso daí são os padrões. Que é a classificação API que vai de 0 até 100. Qualquer coisa nesse sentido. Isso. E aí a gente estava falando que quanto mais fino ele tem um valor mais alto, né? Isso. Quanto mais grosso, mais viscoso, ele é mais difícil de processar, tem outros subprodutos e ele acaba sendo um óleo com um valor mais baixo. Comercialmente mais baixo. Beleza. Tá, e a gente estava falando lá de como o petróleo move várias ações ao redor do mundo, como a ação, como o que tem de encheção de saco lá na Venezuela. Com o Trump, ele obviamente, ou todo mundo supõe, e apesar dele falar que é uma guerra contra o tráfico, todo mundo faz uma ideia de que, na verdade, ele tá atrás do petróleo dali. E aí, é o seguinte, cara, então vamos logo cortar a besteira, certo? Já que tu fala de geopolítica, petróleo, e as duas coisas estão intimamente conectadas. Com certeza. Intimamente conectadas para valer. Isso. Cara, o petróleo, ele ainda é uma, entre aspas, reserva de valor muito forte. Por quê? A gente vê a economia americana andando, a gente estava me contando ontem o endividamento dos caras e tudo mais, e tem uma galera já olhando para o ouro, com medo do dólar, não sei o quê. Então tem algumas coisas no planeta Terra que a gente consegue, que a gente consegue, tem mercado. Então o petróleo é uma delas, o ouro é outra delas. Como é que o petróleo e a geopolítica se entremeiam em 2025? A geopolítica é o carro e o petróleo é o combustível. De cada 10 lâmpadas que são acesas no planeta, 6 são acesas por petróleo. O petróleo vai ser difícil alguém me cobrar daqui a 200 anos, que a gente infelizmente não vai estar aqui. Ou felizmente não vai estar aqui. Tá? Mas pelos próximos 200 anos, o petróleo é a energia que move o mundo ainda, basicamente, por causa do seu grande know-how que nós temos dele, a capacidade técnica que nós temos de trabalhar com ele e principalmente a logística. Como você transfere o petróleo, como você carrega o petróleo, como você armazena o petróleo, como você utiliza o petróleo. Então, além de que todo o cenário internacional, o planeta é cortado por hidrovias marítimas de fornecimento e escoamento de petróleo. Ou seja, nós temos uma matriz energética fortíssima, que é o petróleo. Temos outras matrizes energéticas, como hidroelétrica e como uma que virou uma praga, virou uma peste, virou um nome assustador e é uma das melhores energias e mais limpas que existem, que é a energia nuclear. Porque, virou uma praga mesmo, porque é por conta dos acidentes que existiram e a gente ficou meio com medo, não é? Mas tá bom, vamos falar sobre isso também. Mas o petróleo, a gente tem ouvido ao longo do tempo que o petróleo, vai acabar o petróleo, vai dar merda, não sei o quê, e a gente sabe que não é bem assim, né? Por outro lado, o petróleo, que será importante para a nossa matriz energética nos próximos 200 anos, como você acabou de dizer, tem um lado que a galera pega no pé, que tem a ver com aquecimento global, né? Como é que essas coisas se organizam, cara, no fim das contas? Porque a gente tá falando de dinheiro, estamos falando de sobrevivência, e estamos falando de um recurso que ele é muito procurado. Isso. É uma commodity. Não tem... O que você tem, você vende, né? Então, é o seguinte, o que acontece? O petróleo é uma energia que move o mundo. Como eu falei, estatisticamente, a nível de energia de produção, toda energia criada no mundo, se você falasse que toda a energia do mundo fosse em 10 lâmpadas, 6 são acesas com petróleo. Tá? Então é o seguinte, alguns países têm, outros não têm. Então, quem tem vai valorizá-lo ao máximo.
E quem não tem vai falar assim, cara, isso aí também não é tão importante, não. Porra, olha só, nós temos plaquinha solar, nós temos carrinho de bateria, carrinho de pilha. Olha, o petróleo está quase acabando. Poxa, vamos fazer uma COP 30, uma 32, a 34. Isso aí. Você pode ver que quem fica falando que o petróleo acaba amanhã é quem não tem. A gente tem. Nós temos petróleo. Nós não temos governo, nós não temos poder para exercer nenhum tipo de pressão sobre esse petróleo, e esse petróleo não está trazendo benefício nenhum para a gente. Nenhum, praticamente nenhum. Tinha lá os papos dos royalties do petróleo do Rio. Os royalties é o seguinte, royalty de produção, que é um pentelésimo do que é, porque a Petrobras é uma empresa de capital misto, aonde esses governos que sucederam os governos militares aviltaram a empresa, sucatearam a empresa, entregaram tudo. A Petrobras hoje é uma empresa gerenciadora de petróleo, porque a mão de obra específica não é mais dela, ela é uma empresa gerenciadora de petróleo. A União vendeu a maioria de suas ações, a última grande venda de ações da Petrobras diretamente foi feita por Fernando Henrique Cardoso e Armínio Fraga no ano 2000, eu acho, que tanto é que quando saiu de lá o Fernando Henrique Cardoso voltou com um apartamento de 40 milhões de euros e o Armínio Fraga voltou com um banco. Caralho. O Banco Gávea, banco de investimento, o Armínio Fraga estava lá para ajudar e voltou banqueiro. Tu estava na Petrobras já nessa época? Estava nessa Petrobras. Foi o período mais trágico da história da Petrobras, foi a administração de Fernando Henrique Cardoso. Uma roubalheira desenfreada. Mais do que o Petrolão? O que é o Petrolão? O que é o Petrolão? Petrolão é o de sempre. Petrolão é o Brasil sem máscara. Se procurar legal, tem outros aí, né? Não precisa procurar muito. Onde é o centro regional daqui? Fica onde? Você sabe onde é o centro administrativo regional daqui? Fica aqui pertinho. Então ali a gente acha um. Tá. Aonde tiver um brasileiro, onde tiver uma verba pública, tem roubo. Caralho. Nós criamos a cultura do roubo. Nós criamos a cultura da usura, de você querer ser nomeado. O cara não tá no partido tal. Porque, você vê só, o Lula acaba de se eleger. O MDB quer o Ministério do Transporte. Eles querem o Ministério do Transporte porque eles têm um projeto lindo para o Ministério do Transporte. Eles vão botar VLT, vão botar carros que voam. Eles têm um projeto lindo. Eles têm projeto nenhum. O projeto deles é saquear o Ministério do Transporte. E isso faz diferença governo do PT ou governo do PMDB ou governo do Bolsonaro? Não. Nós criamos. Eu criei isso aqui, eu quero royalties. Tá? Eu criei o seguinte: existe uma cidade na região amazônica chamada Parintins. Tá? Pensei que tu fosse falar de Ratanabá, cara. Não, Ratanabá é foda. Aí não dá pra mim, não. Aí é demais. Tá, ainda não cheguei nessa fase, não. É o seguinte: o Parintins teve uma ideia genial. Parintins criou lá um boi bumbá lá, uma festa do boi. Tá? Inclusive, tem muita gente que pode ser convidado para lá. Mas tudo bem. Você já foi? Não, eu sou boi por aqui mesmo. Não preciso ir lá. Então é o seguinte. E eles criaram uma fórmula genial. Eles inventaram um Fla-Flu. Fla-Flu, caprichoso de um lado, garantido de outro. Na realidade, tecnicamente é uma farsa. Turisticamente é fantástico, é legal. Eles criam aquele negócio, aquela história toda, e não deixa de ser um Fla-Flu. No final das contas, quem ganha é Parintins. O grande vencedor é Parintins. Ali é o exemplo de uma coisa genial, interessante. A política brasileira é isso. É caprichoso e garantido. Todos dois estão trabalhando só com Parintins. Só que não é uma Parintins do bem, é uma Parintins do mal. A Parintins que está na Farinha Lima. Farinha Lima é o seguinte: quando tiver dinheiro para dar golpe, tem. Quando não tem, desce para o Porto de Santos e vão vender cocaína, que ninguém é de ferro. Por isso se chama Farinha Lima. Tá? É por isso que o índice de água do Porto de Santos tem traço de água, porque o resto é cocaína. Tá? É sério?
Não, lá todo mundo sabe que sai cocaína pra caralho. Sai. Pasta base. Isso. É ali que é feito o transporte direto para os grandes polos consumidores, principalmente do lado de lá da Europa, porque quem domina a distribuição de droga na Europa é a antiga máfia siciliana, que foi assim decidido e definido no acordo com a máfia sionista, que acabaram com a máfia irlandesa. Isso é uma guerra das máfias que existia na Europa. A última dos Estados Unidos, a última que chegou foi a máfia sionista, eliminou os irlandeses e redistribuiu o mapa. E esses caras estão em Nova York, geralmente, na costa... Eles estão na chamado Circuito Elizabeth Arden. O Circuito Elizabeth Arden era muito famoso, porque era o circuito que os diplomatas falavam, né? Que é o seguinte, era o topo do mundo. Londres, Paris, Nova York. Então, quando um diplomata era nomeado para uma dessas 3 embaixadas, ele entrava no circuito Elizabeth Arden, tá? O circuito de luxo, do glamour. Aí agora eles estenderam até Tel Aviv. Né? Então, agora o quê? Agora de 40 anos para cá. Tá. Então é o seguinte, está estendido. Então esse pessoal flutua nesses lugares. Eles flutuam. Nos outros lugares eles têm os Stephens, os pau-mandado, a turma que faz o trabalho de meio de campo. Isso a gente está falando de tráfico internacional de drogas. De drogas, de pedras preciosas, de gente. O criminoso, ele é polivalente. Passou na frente dele, ele está pegando. Não tem problema. Aquilo ali está começando a dar dinheiro, não tem problema. Ele direciona para lá. Então ali nós temos armas, nós temos drogas, nós temos tráfico humano, tem de tudo. Tráfico de órgãos, o que for. E por que é difícil segurar esses caras? Estamos falando de uma força internacional, né? Sim, é porque é o seguinte, cara, eles conseguem, através da força do dinheiro e da força das legislações que eles criam com o dinheiro deles, colocar uma porrada de Stevie Wonder de vigia. Entendi. Tá? O cara fica lá cantando You Are The World, tá? O Stevie Wonder tá lá. Não tá vendo nada? Aqui não tá vendo nada. Tá? Então, a gente pode chegar aqui e estender aqui. O banco e o master.